revolução cultural ou marxismo cultural. Quantos de vocês já ouviram falar nesse tema e fazem ideia do que a gente está falando? Bom, a gente antes de falar sobre marxismo cultural e antes de falar sobre revolução cultural, nós temos que falar um pouquinho sobre o início de tudo isso, que é Karl Marx. Esse ano está fazendo 200 anos do nascimento de Karl Marx, né? Ele nasceu em 1818 e foi, sem dúvida alguma, o pensador que mais impactou a sociedade que nós vivemos hoje. Bom, o que ele acreditava, o Marx? Marx nasceu e cresceu e viveu na chamada Revolução Industrial. E o cenário da Revolução Industrial é que houve uma mudança do estilo de vida das pessoas. Na era da agricultura, as famílias viviam no campo. E quando viviam no campo, viviam de uma maneira mais, vamos dizer, saudável. Plantavam, comiam, viviam juntas, as famílias agregadas. Então veio a industrialização e as pessoas tiveram que mudar para as cidades. E as cidades não estavam prontas para receber aquela multidão de pessoas. E, portanto, as pessoas viviam em condições opressivas, sem saneamento, muitas vezes trabalhando 7 dias na semana, 17 horas por dia, e de uma maneira, obviamente, inadequada. Marx cresceu olhando para essa sociedade e entendendo que ela era opressiva. Porque enquanto o trabalhador vivia no campo e ele tinha fome, ele tinha ainda o recurso de plantar uma hortinha no seu quintal e sobreviver. Na época da sociedade industrial não havia outro jeito a não ser escravo daqueles que detinham os meios de produção. Então, Marx foi criando uma visão, e ele então fundou a visão comunista, onde o fim de tudo, a visão que o Marx tinha, era criar um paraíso na Terra. E ele pega esta visão de Thomas More, que falou sobre a utopia. Já ouviram falar sobre utopia? Utopia do grego significa não, é não e topos lugar. Utopia é um lugar que não existe, mas seria uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade onde não haveria diferença de classes sociais e, sobretudo, onde não haveria poder, não haveria um governo. Só que Marx, ele achava que isso não aconteceria de uma maneira natural. E por que ele pensava assim? Porque Marx foi muito influenciado por um outro filósofo chamado Hegel. Hegel escreveu sobre a dialética histórica. Ele acreditava que a sociedade, ela avançava de maneira linear como resultado de uma tese que se confrontava com uma antítese. E deste clash, dessa guerra, desta, vamos dizer assim, confrontação, surgiria uma síntese melhor. Então, o que Hegel dizia é que toda vez que você tinha uma tese, que é o status quo, e vinha uma antítese que a confrontava de maneira violenta, o resultado disso seria uma síntese, ou seja, um resultado ainda melhor. Ok? O princípio hegeliano era o seguinte: faça o mal e virá o bem. Gere o caos e virá a ordem. Marx levou essa dialética para a praxis, levou essa dialética para a prática. Ele não acreditava que a sociedade chegaria ao estado utópico naturalmente. Ele acreditava que era necessária a revolução do proletariado. Proletário nada mais é do que o trabalhador. Naquele tempo, os burgueses ou a burguesia tinham crescido muito, estavam detendo todos os meios de produção, eles eram os senhores industriais e, portanto, Marx defendia que tinha que haver uma revolução armada, onde os trabalhadores do mundo se revoltariam contra os seus patrões e aí então criariam uma ditadura do proletariado.
Tá? Já ouviram falar sobre isso, né? Ele acreditava numa guerra que aconteceria de maneira natural em toda a Europa. Ele dizia que esta guerra, que ele chamava de guerra pan-europeia, seria uma guerra onde os trabalhadores de todas as nações se uniriam para fazer a revolução. Ok? Marx profetizou isso. Literalmente ele disse, virá uma grande guerra. Aliás, outros também profetizaram. Nietzsche profetizou. E a guerra veio. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de proporções históricas, enorme. Nunca tinha havido uma guerra tão poderosa como aquela. Mas diferentemente do que Marx acreditou, aquela guerra não era uma guerra de luta de classes. Não era uma guerra de trabalhadores contra patrões. Foi uma guerra em que países lutaram contra países. E, portanto, trabalhadores da Alemanha lutaram contra trabalhadores da Inglaterra, da França. Então, houve uma crise no marxismo ideológico, teórico, tremenda. Porque os marxistas que acreditavam que a guerra aconteceria e seria uma guerra de classes, o que aconteceu foi uma guerra natural, onde cada país defendeu os seus direitos. E na cabeça dos marxistas, como é que isso foi possível? Como é que trabalhador luta contra trabalhador? Como é que eles não percebem que nós só estabeleceremos um estado utópico se houver a sublevação, se houver o levante de trabalhador contra patrões? Então, houve de fato essa crise teórica, né, entre todos os marxistas da época, né? Um pouco dessa resposta, porque a pergunta era, quem foi que alienou os trabalhadores? Você sabe o que significa alienar? O que significa uma pessoa alienada? Não está errado, mas a palavra alienar vem do grego alios ou alos, que é outro. A visão de alienação é quando alguém cede os seus direitos a outro. Então, na visão marxista, alienar significa os trabalhadores entregando os seus direitos para os patrões. Quem é que fez a cabeça desses trabalhadores? Como é que eles não percebem que eles estão cedendo os direitos e estão, na verdade, defendendo os direitos dos patrões? Quando eles fazem a Primeira Guerra Mundial de maneira que não seja uma guerra de classes, e sim uma guerra entre países. Desta crise surgiram dois grandes filósofos que influenciaram o mundo. O primeiro deles foi Georg Lukács, húngaro. E o segundo dele, muito mais importante, Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi o fundador do Partido Socialista Italiano. E Antônio Gramsci, ele começou a pensar, mas o que alienou esse povo? Ele chegou à seguinte conclusão: o que alienou os trabalhadores é a cultura. Somado a isso, gente, aconteceu uma coisa muito interessante. Vocês se lembram de quando aconteceu a Revolução Bolchevique? Outubro de 1917, eles ascendem ao poder, certo? Então, o Gramsci e outros pensadores socialistas foram visitar a Rússia. E vocês sabem que quem fez a Revolução foi Lenin, mas depois de terminar a Revolução, depois de eles entrarem no poder, durante 5 anos Lenin ficou implantando a Revolução. Lenin morre e sobe ao poder Stalin. E Stalin fez uma limpeza no partido, gente. Literalmente, ele matou todo mundo que discordava dele. E quando esses socialistas chegam na Rússia, eles não veem uma ditadura do proletariado, eles veem o contrário, uma ditadura do partido. E eles perceberam que o partido era ainda mais opressor do que a sociedade anterior. E eles ficaram em crise. Então, crise porque não aconteceu a luta de classes mundial. Crise porque o único lugar onde deu certo e de fato aconteceu a revolução, quem ascende ao poder é Stalin e o partido. E lá a hierarquia era tão séria e a carnificina foi tão grande, irmãos, que dizem
os livros, né, que quando Stalin chegava no partido para fazer uma palestra, para fazer uma reunião, as pessoas o aplaudiam de pé. E ninguém parava de aplaudir, porque as pessoas tinham medo que se parassem de aplaudir, ele mandava matá-las. Muito amor no coração. Então, mas por que isso? Porque na verdade, eles acreditavam na força do mal, que redundaria no bem. Vocês não entendem o porquê, que o que está por debaixo de toda a visão marxista é que os fins sempre justificam os meios. Você pode saber, uma pessoa marxista, ela não se importa em mentir, ela não se importa em falar mentira, ela não se importa em dizer uma coisa que eles chamam de propaganda e por trás ter uma outra verdade subreptícia. Por quê? Porque na mentalidade marxista, o mal gera o bem. Aliás, isso já vem mais de trás. Quando Goethe escreveu o Fausto, o demônio Mefistófeles aparece para o Fausto e o Fausto pergunta: quem é você? Ele diz: eu sou a força do mal que cria toda a vida. Então é literalmente a visão marxista, é que para você produzir o estado utópico, tá? Primeiro tem que passar pela ditadura do proletariado. E num estágio final, porque segundo Marx, esta ditadura ela não seria perene, depois delas se estabelecerem, depois de ruírem todas as bases, vamos dizer assim, as bases da sociedade capitalista, então viria o estado utópico. Mas na prática não foi o que aconteceu. E quando Gramsci volta, ele começa a pensar: mas o que determinou isso? O que foi que fez que, uma vez que a revolução foi feita, não é o proletariado que está no poder, mas é o partido. E o partido com poucos no poder, mandando sobre todos os outros e sobre também os proletários. Ele disse: é a cultura. Gramsci desenvolveu a seguinte teoria: o que sustenta o Estado é a cultura. E quando ele fala de cultura, ele fala da cultura ocidental, capitalista, burguesa. Ele diz que existem 3 pilares que sustentam essa cultura. Isso é muito importante no pensamento de Gramsci, até porque Gramsci é chamado de a filosofia vencedora. Saibam de uma coisa: em todas as universidades do mundo, o pensamento que prevaleceu é o pensamento de Gramsci. O que ele dizia? As 3 colunas que sustentam a sociedade, a civilização ocidental é: primeira, a ética judaico-cristã. Portanto, cristianismo, porque judaísmo é pouco, né? Não tem tantos judeus, mas principalmente a ética judaico-cristã. O segundo pilar é a filosofia grega. E o terceiro pilar é o direito romano. Então, na verdade, é o cruzamento dessas 3 grandes cidades, Jerusalém, Atenas e Roma, é que se forma a sociedade capitalista que precisa ser destruída. Ele diz assim: o que sustenta o Estado opressor é a cultura. Mas o que sustenta a cultura? Ele diz que é o autoritarismo, ou a autoridade. E aí ele pergunta: mas o que sustenta a autoridade? Ele diz: a família monogâmica, entre homem e mulher e filhos, indissolúvel. Portanto, na visão de Gramsci, você precisa destruir esses 3 pilares. Vocês acham que é por acaso que a família hoje está sob fogo? Que todos os meios de comunicação, que todos os grupos que têm influência na sociedade estão contra a família, contra o cristianismo? Isso não é natural, isso não é, vamos dizer assim, por acaso. Isso é programático. Gramsci dizia que você não fará socialismo se não for através da destruição desses pilares. E Gramsci, quando ele vai para a Rússia, ele fica horrorizado com o horror de Stalin.
Ele odiava o horror de Stalin. Então ele dizia que a revolução deveria ser na cultura. Portanto, aqueles que creem na revolução cultural, eles não acham que o socialismo virá da luta armada, virá da desconstrução dos valores judaico-cristãos, da família, do direito romano, da mentalidade grega. O caos é necessário para produzir a vida, só que não será numa luta armada, não será de uma maneira imediata, será paulatina, será gradativa, será subreptícia, será uma guerra que se fará nas entranhas da sociedade, por isso mudando a maneira de pensar. Ele acreditava piamente na força do negativo. Destrua, põe abaixo e surgirá o paraíso. Odeie e virá o bem. Crie o caos e virá a ordem. Mas ele acreditava que isso deveria ser feito de uma maneira mais subreptícia. Gramsci defendia também que deveria haver dois discursos. O primeiro é a propaganda, e o segundo é aquele que você faz por debaixo do pano para aqueles que são parte do partido, daqueles que são parte da visão socialista. Então essa visão de você levar adiante uma propaganda e por detrás ter um outro viés para aqueles que fazem parte, da visão de destruir a sociedade, esta visão é a visão que veio de Gramsci. Quando você vê, por exemplo, no Congresso Nacional, uma lei que proíbe a disciplina de um pai em relação ao filho, chamada Lei da Palmada, o que está por detrás disso? Está por detrás a visão de romper com a visão do patriarcado. Porque para os comunistas, vejam, para os gramscianos, a sociedade é sustentada pela cultura. Desculpe, o Estado é pela cultura. A cultura é sustentada pelo autoritarismo, e especificamente a autoridade patriarcal. Que ele dizia, os filhos são criados debaixo dessa sociedade patriarcal e depois eles se tornam patriarcalistas na sociedade. Então você não deixa de romper, você não pode romper com os princípios patriarcais na sociedade se você não romper com o patriarcado na família. Então, a propaganda tem muita violência, tem muitas crianças sendo espancadas. A verdade vamos acabar com a autoridade do pai, com a autoridade na família. Esse é o sistema gramsciano. Ele acreditava que a família burguesa, a família cristã, só existia para perpetuar a propriedade privada. Ele literalmente escreve assim: quando você tem filhos, você luta para construir algo para eles. Quando você destrói a família, você já não tem tanta necessidade de perpetuar a propriedade privada. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles não estão nem um pouco preocupados com a ética, com a moral, com os indivíduos, com o ser humano. Eles estão preocupados em fazer ruir os pilares capitalistas, que segundo eles, a própria família, que na visão deles, a família judaico-cristã, essa família monogâmica, ela é ruim para o socialismo. Então tem que acabar. Agora, a gente percebe claramente a diferença entre o discurso e a prática. Por exemplo, o discurso do casamento gay, ou da união civil entre homossexuais. O discurso coitados deles. Você nunca vai poder, uma pessoa não pode ser feliz se ela não puder se casar com alguém. O que está por detrás disso? Acabar com a família. E a prova disso, irmãos, é que nunca foram tantos mortos gays como
nas revoluções socialistas. Perguntem aos cubanos quantos gays foram para o El Paredón, simplesmente por serem gays. Pergunta para aqueles que estão na União Soviética quantos gays foram para os gulags. Já ouviram falar dos gulags? Que eram campos de concentração, de trabalho forçado. E o indivíduo ia para lá só porque era gay. Mas no discurso socialista, não. Nós precisamos nos preocupar com eles. Tá? Então, o que está por detrás do discurso é: vamos acabar com a família, porque a família é um dos pilares. Quais são os 3 pilares para Gramsci? A ética judaico-cristã, filosofia grega, direito romano. Ok. Então, na visão gramsciana, é muito importante vocês entenderem isso. Gramsci ele foi para a União Soviética por volta dos anos 20. E ele volta da União Soviética com a convicção de que a visão marxista era boa, mas os instrumentos para se atingir o socialismo estavam errados. Então nasce a partir daí o marxismo cultural, que é o que governa hoje, irmãos. Agora eu vou começar daqui a pouquinho a parte que eu vou falar sobre a escola de Frankfurt, que é uma das, vamos dizer assim, dos pilares mais importantes do marxismo cultural. Gramsci de um lado e a escola de Frankfurt do outro lado. Por quê? Porque toda a sociedade ocidental hoje está baseada nesta visão, na visão da escola de Frankfurt. O socialismo jamais viria através da luta armada. Tá? O que o socialista crê até hoje? Numa sociedade utópica, justa, sem opressores, sem poder, sem diferença de classes, onde todo mundo vive numa boa, sem Deus. Parece a voz de quem, irmãos? Serpente, né? Ah, Deus está dizendo isso, que vai ser tudo muito bom se vocês obedecerem. Mentira. Vocês podem ser como Deus. Descubram, dá para viver sem Deus, tá? No final eu quero passar um vídeo para vocês, que é um vídeo muito interessante, é rapidinho, 6 minutos, mas que é na verdade um briefing dessa revolução cultural. Recapitulando, quando foi o momento que a visão marxista tradicional começou a ruir diante de todos os teóricos marxistas? A visão de quem? Não, a filosofia grega é a mentalidade lógica. A mentalidade comunista, ou vamos dizer assim, marxista, não é uma mentalidade lógica, é uma mentalidade dialética. Tá? Ele acredita o seguinte, que você não avança em nenhuma área se não for através da dialética, do raciocínio dialético, a tese, a antítese e a síntese. Tá? A filosofia grega é uma filosofia muito mais ampla. A própria ética, né, de Aristóteles é diferente da ética, a ética do homem bom, a ética de você ser digno. Isso tem que acabar, porque não vai avançar dessa maneira, vai avançar através do clash, vai avançar através de uma mentalidade dialética. Você só substitui anulando, destruindo. É desse confronto entre a tese e a síntese, a tese e a antítese, que virá uma síntese melhor, tá? Então a Primeira Guerra Mundial provocou uma crise no marxismo teórico, porque os trabalhadores lutavam uns contra os outros, ao invés de se unirem para fazer a chamada Guerra Pan-Europeia. A pergunta: quem alienou esses trabalhadores? Nada mais é do que a cultura ocidental, judaico-cristã, e isso precisava acabar. A civilização ocidental precisava acabar. Essa era a visão
de Gramsci e de Georg Lukács, o húngaro. Mas Georg Lukács, ele foi para a Alemanha e lá ele conhece um homem muito importante chamado Felix Weil, ou como alguns pronunciam, Felix Weil, mas no alemão é Weil. Felix Weil era um filhinho de papai, um milionário. Aliás, a maioria daqueles pensadores socialistas que queriam destruir o capitalismo eram ricos. E Felix Weil, então, ele é filho de um comerciante de soja, que numa das suas viagens vai para a Argentina, e Felix Weil nasce na Argentina. Quando ele volta para a Alemanha, já com uma visão socialista, ele conhece um homem chamado Karl Korsch, que era um socialista, e eles juntos com o Georg Lukács resolvem juntar alguns pensadores para discutir a sociedade capitalista e destruí-la. Eles se juntam e criam um instituto chamado Marx Engels. Todos vocês sabem que Engels foi o grande amigo de Marx, e juntos eles escreveram o Manifesto Comunista, que eu já li todo. Então, num primeiro momento eles iam chamar aquele instituto de Marx Engels, mas depois eles perceberam que eles estavam dando muita bandeira. E eles passaram a chamar aquele instituto de Instituto para Estudos Sociais, que foi posteriormente transferido para a escola de Frankfurt, na cidade de Frankfurt, e passou a ser chamado de Escola de Frankfurt. Esse Felix Weil foi importante porque na cabeça dele ele fez o seguinte: quanto é que ganha um professor alemão? Então ele pegou a média de um professor universitário alemão e multiplicou isso por 60 anos. E pegou o dinheiro e investiu para bancar todos aqueles intelectuais só para discutir como é que eles iam acabar com o capitalismo. Desse grupo de pessoas, um se tornou muito importante. Aliás, os 3 maiores pensadores da escola de Frankfurt são Max Horkheimer, esse é o cabeça de todos. O outro é o Theodor Adorno, que junto com Horkheimer escreveu alguns textos, alguns livros interessantes, eu estou lendo alguns deles. E o terceiro, que é o mais famoso, o mais popular, que é o Herbert Marcuse. Quantos de vocês já ouviram falar desses camaradas? Esses camaradas mudaram o mundo, irmãos. E eu vou mostrar para vocês depois como é que eles fizeram isso. Literalmente, o mundo que você vê hoje vem desses 3 caras. O Gramsci, ele é muito importante no embaseamento teórico partidário. Até durante o PT durante anos, porque quando houve o golpe militar em 64, vocês acham que a esquerda perdeu? Ao contrário. Vocês sabiam que na época do governo militar não havia um jornalista que fosse de direita? Nenhum. As grandes redações tinham jornalistas de esquerda. As pequenas redações também. E às vezes os pequenos jornalistas batiam nos grandes, dizendo que eles estavam, do lado do governo. Mentira. Ainda hoje, jornalistas que se opõem à visão da esquerda são alijados. O Pondé fala uma coisa interessante: a esquerda falhou em tudo no mundo, menos numa coisa: na produção intelectual. Você não vê um professor universitário de direita ou conservador que consiga trabalho. Ele é alijado, ele é rejeitado da academia. Então, o PT durante muitos anos, isso quem me contou foi a minha irmã, é fundadora do PT. Durante muitos anos ela foi marxista. E disse que o debate era tremendo. Se eles deveriam seguir a linha marxista tradicional, ou se deveriam seguir a linha marxista gramsciana, da Revolução Cultural. Quem ganhou foi a ala que defendia o Gramsci.
Portanto, todo modus operandi do PT é gramsciano: mudar a sociedade, alterar a sociedade. Uma coisa que é importante dizer é que no final da Primeira Guerra, duas foram as respostas para aquele horror que aconteceu e para a crise teórica do marxista. Uma foi uma resposta positiva, uma visão positiva, ufanista, que é o nascimento do fascismo. E para quem não sabe, tanto o fascismo quanto o nazismo nasceram como filhos do socialismo. Então esse negócio de dizer que fascismo é de direita é propaganda comunista. Porque Mussolini era parte do Partido Comunista na Itália. O teórico que criou o fascismo era socialista também. E o próprio nazismo, a palavra nazismo é nazi, é nacional socialismo. Quando Hitler entrou, ele mudou o nome do partido alemão de Partido dos Trabalhadores para Partido Nacional Socialista. Só que a diferença que o fascismo tinha do marxismo, vamos dizer, marxismo cultural, é que ele teve uma visão positiva, ufanista. Eles acreditavam na estatização, eles acreditavam que você tinha que tirar os meios de produção do setor privado e colocar no setor governamental. Só que eles acreditavam em criar um país melhor, voltando para as raízes arianas, voltando para os gregos, não os gregos efeminados, mas os gregos espartanos, porque os alemães acreditavam que eles eram oriundos daí. Além da sociedade ariana, que era uma sociedade primitiva, mas muito nobre. É o que Hitler chamava de primitismo selvagem. Desculpe, primitivo selvagem não, é a nobreza selvagem. Hitler acreditava que ele ia criar um país, uma Alemanha forte, voltando para trás. Era de uma forma ufanista. E ele conseguiu fazer a revolução desse jeito, dizendo para o alemão: vocês que estão destruídos por causa da Primeira Guerra, destruídos por causa do Tratado de Versalhes, não vou pagar mais esses camaradas e nós vamos dominar o mundo. E vamos estabelecer um Estado de 1000 anos de poder. Então essa foi a primeira visão, a visão ufanista e positiva, que é a visão fascista, da qual o nazismo é um segmento. A outra visão é a visão marxista, que é negativa. Eles diziam: que negócio é esse de voltar para as bases? Que isso é uma balela, isso é uma mentira. Nós temos que acabar com isso. Na verdade, o mundo só vai melhorar quando você fizer ruir tudo. O que nós precisamos fazer não é voltar para trás, nós precisamos destruir tudo. E se perguntar para eles o que eles propunham para o futuro, não sei. Eu não tenho proposta, eu só sei de uma coisa: nós vamos destruir, e dessa destruição vai surgir alguma coisa melhor. A visão deles era uma visão pessimista. Eles não acreditavam que a sociedade ocidental tinha cura. Não, tinha que destruir tudo. Principalmente esses 3 valores. Quais são? Ética judaico-cristã, filosofia grega e direito romano. Ok? Dentro de uma estrutura onde o que segura o Estado é a cultura. O que segura a cultura é o autoritarismo. O que segura o autoritarismo é a família judaico-cristã, família entre homem e mulher. O desafio deles, da escola de Frankfurt, é: quem nos livrará dessa civilização, dessa poção mágica e pestilenta, eles chamavam dessa civilização ocidental. Então eles se puseram a estudar. O Herbert Marcuse, é importante dizer que esses caras eram, na maioria, judeus. E no início dos anos 30, o que aconteceu? Sobe ao poder Hitler. E a quem Hitler culpou do fracasso da Alemanha? Quem? Os judeus.
E esses caras estavam onde? Na Alemanha. E eles tiveram que fugir. Primeiro eles foram para a França, ficaram um pouquinho lá e foram para onde? Para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, quando eles chegaram lá, eles começaram a perceber que aquela sociedade americana era muito parecida com a sociedade repressiva na Alemanha. E eles começaram a afirmar que os americanos eram tão fascistas quanto os alemães. Ué, então por que eles foram embora da Alemanha? É mais ou menos como, por exemplo, um indivíduo que está em Cuba e fala: eu vou fugir do inferno cubano para ir para o inferno em Miami. E o inferno lá em Miami é tão ruim que eu estou disposto a enfrentar os tubarões. Mas foi o que aconteceu. Chegaram nos Estados Unidos e eles foram logo se instalando nas universidades. Primeiro na Universidade de Columbia, em Nova York. Depois na Universidade em San Diego, na Califórnia. E por último na Universidade de Chicago. E durante anos eles começaram a criar um sistema de criticar a sociedade americana, afirmando que eles eram fascistas. E sabe por que eles fizeram isso, irmãos? São muito inteligentes. E eles perceberam que os americanos, durante a época da Segunda Guerra, a coisa que eles mais odiavam eram os alemães. Então eles começaram a acusar os americanos, a sociedade americana, de ser exatamente aquilo que eles mais odiavam. E começaram a fazer a cabeça dos jovens para estabelecer o marxismo cultural lá nos Estados Unidos. Agora é muito importante que vocês entendam o seguinte: o princípio da escola de Frankfurt, do marxismo cultural, é desconstruir. Você já ouviu falar de escolas desconstrutivistas? Quantos aqui já ouviram falar? O que eles vão desconstruir? Os valores da sociedade ocidental. Você já ouviu falar de escolas que dizem: a nossa escola é boa, porque ela ensina o nosso povo a criticar. A criticar o quê? Os princípios da sociedade ocidental. Isso tudo faz parte desse marxismo cultural, porque é necessário destruir a civilização para que das cinzas nasça algo melhor. Eles eram tão críticos, mas tão críticos, que, por exemplo, o Theodor Adorno, porque cada um deles escrevia mais numa área específica. O Theodor Adorno, ele escreve muito a respeito da cultura. Então ele dizia que você assoviar era um ato opressivo, porque era uma tentativa de você dominar a música, a melodia, e a música deveria ser livre. Essas coisas que esses teóricos escrevem, e os intelectuais falam: ai, que legal. Eles tinham de fato essa convicção de que destruindo todas as bases e os princípios nasceria algo mais. Bom, Max Horkheimer e Theodor Adorno escreveram um livro chamado Personalidade Autoritária, que eu estou lendo. E eles descrevem então uma ligação íntima do capitalismo com a sociedade ocidental e o fascismo, tá? E aí eles fizeram um revisionismo histórico diabólico, explicando tudo que havia de ruim na sociedade americana e comparando ao fascismo. Lembrem-se que para eles mais importante era a propaganda do que a verdade. Bom, quando eles se instalam lá na Universidade de Colômbia, a personalidade autoritária, eles criam uma escala F de fascismo. É interessante, eu estou lendo esse livro também. Ele cria uma escala F de fascismo, nesse livro Personalidade Autoritária. E ele diz que dá para você medir quão fascista você é, dependendo
da maneira como você defende ou é contra alguns aspectos que ele vai citar aqui. Por exemplo, onde é que estão os traços do fascismo que nós temos? Quantos aqui querem saber quão fascistas vocês são? Por exemplo, ele diz que o fascismo se manifesta quando você valoriza a família. Se você defende a família, então você é um fascista. Um pontinho lá. O fascismo se manifesta quando você valoriza a religião. O fascismo, isso tudo está no livro dele, se manifesta quando você valoriza a propriedade privada. Quantos aqui estão nos três? Fascistas. O fascismo se manifesta quando você valoriza o mercado livre. Quantos aqui são favoráveis ao mercado livre? O fascismo se manifesta quando você valoriza os valores da sexualidade tradicional. Como é que é possível uma pessoa que valoriza a família ser fascista, gente? Eles explicam isso dizendo que o pai, na família tradicional, ele é autoritário. Sabe o que eles dizem, queridos? Eles dizem que, por exemplo, sexo e amor não tem nada a ver uma coisa com a outra. Diz que esse negócio de haver amor na relação sexual é visão socialista judaico-cristã. Literalmente ele diz o seguinte, que esta relação de ternura faz com que a mulher se subjugue ao homem e assim perpetue o autoritarismo. E aí a mulher, ao invés de criar os seus filhos de maneira livre, ela se junta ao marido, porque ela está debaixo da opressão daquele que detém o dinheiro, aquele que banca a casa, e cria-se, portanto, se perpetua uma sociedade autoritária. Então, vocês perguntam, por que hoje os marxistas defendem o feminismo por amor às mulheres? Não, porque eles querem destruir a família judaico-cristã. Por que eles pregam o sexo livre e querem destruir a instituição do casamento? Porque para eles aqui está a base de toda a sociedade ocidental. E eles fizeram isso de maneira muito consciente lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos são o país do mundo que é o suprassumo da visão ocidental. Se existe um lugar onde a visão ocidental do mercado livre, do capitalismo, chegou ao ápice, são os Estados Unidos. Então eles vão para lá, usufruem de toda a liberdade que tem, porque hoje os americanos sempre defenderam, o free speech, a liberdade de você falar o que quer. Mas desta visão também marxista cultural nasce o politicamente correto. Porque na visão deles, você não pode falar o que você quiser, porque se você falar o que você quiser me ferir. Vocês estão percebendo como até isso não está mais sendo permitido hoje? Agora, eles podem dizer o que eles quiserem, mas nós não podemos dizer o que nós pensamos, porque isso vai ferir a todos eles, A própria lei da palmada, como eu citei. Quantos aqui já ouviram falar do movimento hippie? Quantos aqui já ouviram falar de Woodstock? Esses movimentos, irmãos, vieram 15 a 20 anos depois que Herbert Marcuse escreveu um livro chamado Eros e Civilização. Esse livro é interessantíssimo, esse eu já li. Nesse livro, ele fala literalmente que é necessário você ter uma sexualidade polimorfa. Ele diz que essa visão de você ter uma sexualidade baseada somente na genitália é errada. Ele diz, você tem que gerar uma sociedade que seja erotizada. Olha a visão desse Marcuse. Ele dizia o seguinte, o homem,
E ele escreve esse livro Eros e Sexualidade, analisando Freud, e especialmente a psicanálise. Ele diz o seguinte: o homem que se reprime, ele fica nervoso, ele fica com raiva. Quando você não faz sexo com quem você quer, do jeito que você quer, você fica bravo. E essa repressão, Freud já dizia, é ruim para a sexualidade. Quando o homem não faz sexo e fica bravo, o que ele faz? Guerra. E ele dizia: por que os americanos fazem tanta guerra? Porque eles não fazem sexo. E quando ele faz guerra, ele conquista outros territórios, e com isso ele favorece ao capitalismo. Vocês já ouviram a frase, faça amor e não faça guerra? É de Herbert Marcuse. 15 a 20 anos antes disso aparecer em Woodstock. Vocês já viram de falar, paz e amor, bicho? Ele cunhou esses termos. Paz é não faça guerra. Amor é faça sexo. Transe à vontade. Porque na cabeça deles, quanto mais o indivíduo transa, menos ele faz guerra. Não fazendo guerra, ele não conquista. Não conquistando, o sistema capitalista vai se derretendo. Eles dizem, quando ele escreve, o Horkheimer fala da teoria crítica. Quantos já ouviram falar desse livro? No livro da teoria crítica, ele diz que você tem que criticar tudo. E ele diz que a sociedade não suportará a crítica e vai derreter como gelo ao sol. Então, dentro dessa mentalidade, eu estou citando muitas coisas aqui soltas para você perceber como esses camaradas influenciaram o mundo. Os anos 60, a revolução sexual começou na cabeça desses camaradas. Então hoje, quando você vê nas escolas, até na escola média, os jovens vindo com esse discurso, isso é repressão, isso daí é um discurso burguês, vem deles. Agora não se esqueçam, qual é o objetivo desses camaradas? Destruírem a visão judaico-cristã, a mentalidade grega e o direito romano, através do embate, do processo dialético, acreditando que o que virá é bom. Mas eles não propõem nada. O que eles propõem é vamos destruir, e o que virá depois será melhor. Então, essa tese do Marcuse demorou quase 20 anos para ser colocada em prática através desses movimentos culturais, né? Ele dizia o seguinte: o americano é puritano porque tem uma moral tradicional. Ele reprime o sexo, fica agressivo, por isso faz guerra, e é oportuno para o sistema capitalista, porque ele precisa de novos mercados. Então, conquistar de maneira imperialista acontece muito mais numa sociedade eticamente falando conservadora. Então ele diz que o americano heterossexual, monogâmico, adoraria fazer sexo livre, mas o sistema opressor, a cultura ocidental, o reprime com a ética judaico-cristã, porque não exerce a sexualidade, fica agressivo e faz guerra. Então o que ele diz? Nós precisamos fazer com que esse puritano e reprimido faça sexo. Queridos, não é à toa que os filmes de Hollywood, aliás, Hollywood é a maior propagandista do marxismo cultural. Toda a mentalidade de Hollywood, não se esqueçam, eles foram para a Califórnia, é essa visão, destruir. Lá estão todas as bandeiras que são contra a visão capitalista ou a visão conservadora. Ele escreveu sobre sexualidade polimorfa. Ele dizia que deveria haver uma transformação da libido da sexualidade, constrangida sobre a supremacia genital, para a erotização de toda a personalidade. Ou seja, sexo, papai e mamãe, não tem graça. Tem que
descobrir tudo. Sabe essa coisa nova hoje de todos os jovens estão dizendo: eu não sou hétero, eu sou bi? Vocês já repararam como isso está normal hoje no nosso meio? Até no meio da igreja, é chique. Os jovens dizem: eu sou bi, eu quero explorar tudo. Herbert Marcuse, esses camaradas são tudo decrépito, alguns já morreram, mas eles estão ainda dominando a mentalidade jovem de hoje. Isso é revolução cultural, irmãos. Porque hoje nós estamos enfrentando isso porque os Estados Unidos são os produtores de cultura. Quem determina a maneira como os jovens pensam hoje são os americanos. E os americanos que outrora, os Estados Unidos, que era um país altamente cristão, é uma sociedade pós-cristã hoje, irmãos. É uma sociedade onde a mídia só defende esses valores. Politicamente correto, liberdade, contra os valores conservadores. E eles se utilizam de métodos, aqui não está na pauta, mas nos Estados Unidos também tem um outro nome muito importante. Quantos de vocês já ouviram falar de Saul Alinsky? Você devia ler esse cara. Quem lê inglês, compre um livro chamado, esse eu li também, chamado 13 regras para radicais. Saul Alinsky foi um pensador, um camarada que fez a teoria dele, a tese dele de mestrado com Al Capone. Ele literalmente se tornou discípulo do braço direito do Al Capone. Dentro da máfia americana, ele descobriu tudo que o camarada fazia. E dali ele lançou as teses dele. Esse cara era um radical e ele ensinava os seus alunos como é que eles iriam destruir a sociedade americana. Sabe quem era discípula direta de Saul Alinsky? Hillary Clinton. Discípula direta. E ele ensinava: minta. Lá nesse livro, eu até tenho aqui, eu vou ler aqui algumas coisas para vocês que eu acho interessante. Não está só para dar uma pincelada rápida, eu vou ler aqui as. Deixa eu ver aqui. Autor. Ok. Alinsky. 13 táticas para radicais realistas. Vamos lá. Vou ler só os títulos dos capítulos para vocês verem. Aliás, nesse livro, o Alinsky, ele diz assim: poder não é somente aquilo que você tem, mas aquilo que o seu inimigo pensa que você tem. Essa é a primeira regra. Segunda regra: nunca vá para fora da experiência do seu povo. O que ele está dizendo? Quando você está numa discussão, fale daquilo que eles querem ouvir. Já ouviram isso, alguém usando essa tática? Não fale a verdade, fale o que eles querem ouvir. Terceira regra é: sempre que for possível, saia da experiência do seu inimigo. Aqui você quer causar confusão, medo e retrocesso. Ou seja, você percebe que o teu inimigo está defendendo um ponto que ele é bom. Tire ele daquela zona de conforto. Fale daquilo que ele não é bom. Tática do Alinsky, para você vencer, dominar e conquistar e destruir. Quarta regra: faça o inimigo, isso aqui é tremendo, faça o inimigo viver nas suas próprias regras. O que eles perceberam? Que os cristãos têm problema de consciência quando eles não vivem o que eles pregam.
Então ataque onde você sabe que eles não estão vivendo. Incrível, né? Porque você pegar um marxista desse e tocar no ponto, ele mente na tua cara. De jeito nenhum. O quê? Você está louco? Não peguei, não era meu. Juro de pé junto. Ele diz assim: a quarta regra carrega dentro de si mesmo a quinta regra. Ridicular é a arma mais potente de todas. É quase que impossível contra-atacar o ridículo. Gera fúria para a oposição, que então reage para a sua própria vantagem. Vocês já perceberam como na mídia esses humoristas estão sempre ridicularizando os crentes? Tirando sarro de quem defende a família? Porque isso é tática da esquerda. Sexta regra: uma boa tática é aquela que o seu povo gosta. Ou seja, você falou uma coisa, você percebeu que o povo gostou, vai firme nessa. A verdade pouco importa. A sétima: uma tática que arrasta. Uma tática que dure muito tempo se torna chata. Quando você perceber que o teu jeito de agir contra o seu inimigo está ficando, já está gastando, mude de tática. E daí por diante, esse camarada, quando ele fala ele termina para falar do seu livro. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele faz uma apologia a Satanás, que ele diz que o primeiro radicalista que precisa ser exaltado foi o diabo, que ao se rebelar contra Deus, conquistou o seu próprio reino. Saul Alinsky foi professor e discipulador direto de Hillary Clinton. E o Barack Obama fez a sua tese de mestrado, não se esqueça, ele estudou, ele vem de Chicago, onde o marxismo cultural existia de maneira muito poderosa, também usou as táticas de Alinsky. Por que eu estou dizendo isso? Porque dos Estados Unidos partem todos os princípios contrários à sociedade ocidental judaico-cristã. Bom, em 68, Max Horkheimer escreve aquela teoria crítica, na qual ele ensina as pessoas a criticarem. Ele percebe que o que segura o Estado, essa visão é dele. O que segura o Estado é o que mesmo? A cultura. O que segura a cultura? O autoritarismo. O que segura o autoritarismo? A família. Ele escreve um livro chamado Authority and Family. Esse livro não tem em português. Ele diz assim: a associação entre ternura e sexualidade é historicamente condicionada e não é de forma alguma o processo original e natural ao homem. Assim como amizade e fraternidade se tornam naturais ao homem, eles estão entre os elementos que ocupam um certo papel no desenvolvimento social. O que ele está dizendo? Amizade, isso é coisa para amigos. Sexualidade não combina com ternura. Sexo é sexo, ternura é ternura. Quando você junta as duas, você cria uma família repressiva. Essa é a mentalidade deles. Então, se eu perguntar para vocês o que é o marxismo cultural, vamos recapitular? Primeiro, é um marxismo heterodoxo, porque ele não usa a metodologia de Marx, que era fazer com que o socialismo acontecesse através da luta armada. Qual é o método dele? Mudar a cultura. Gramsci falava claramente. Ele usou a figura da pirâmide social de Marx, em que embaixo havia
infraestrutura em cima a superestrutura é dizer, não adianta você mudar a infraestrutura, que para Marx era o que? Os poderes econômicos, os meios de produção. Não adianta você derrubar por baixo, você não vai conseguir, porque eles são muito poderosos, é uma coisa milenar. Você vai ter que mudar a superestrutura, que é a cultura, que significa religião, filosofia, artes, direito. Amém? Então, o marxismo cultural, ele nasce como uma revisão da visão marxista, porque depois da Primeira Guerra, eles perceberam e entenderam que a classe trabalhadora jamais iria lutar contra os seus patrões. Eles sempre iriam lutar uns contra os outros, porque a estrutura da sociedade capitalista era fundamentada em algo muito forte, que é a ética judaico-cristã sobre a fé e sobre a família. Por isso que, quando você vê tudo isso acontecendo, a mudança da sociedade, isso não é simplesmente porque o avanço das coisas é natural. Isso foi resultado de programa. E como eles entendiam que essa luta tinha que ser subreptícia, eles não divulgaram os seus sistemas. Eles entraram nas escolas, na academia e foram mudando. Quando Herbert Marcuse trouxe essa teoria de realmente vamos fazer sexo, porque se você fizer sexo, muito sexo, as pessoas vão virar mais paz e amor. E ao invés delas serem alienadas, elas vão ficar alienadas de uma forma boa, porque elas vão jogar contra o capitalismo.